E aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Bahia, mais uma vez. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco pra vocês sobre algumas aplicações da criptografia, beleza? Então bora lá. Beleza, a primeira aplicação que a gente até já viu um pouco aqui é a comunicação segura, beleza? Então a gente já viu a criptografia de chave privada, ou seja, a criptografia simétrica. E a gente viu também aí um pouco de criptografia de chave pública, criptografia assimétrica. E eu queria comentar um pouco aqui com vocês sobre o PGP. O PGP significa Pretty Good Privacy, que é um programa de encriptação que garante a privacidade e a autenticação criptográfica para comunicação de dados, beleza? Então, o PGP ele é utilizado para assinar e encriptar textos, e-mails, arquivos, diretórios ou então partições de disco, beleza? Por conta da importância da PGP em todo o mundo, foi surgindo com o tempo diferentes implementações dela e para contornar esse problema foi criado o OpenPGP, que é basicamente uma padronização da PGP, beleza? Vale ressaltar aqui que diversos provedores de e-mail utilizam o OpenPGP. E o LibreOffice, que é o software que a gente tem aí no Ubuntu, ele assina documentos utilizando também o OpenPGP. A gente vai ver daqui a pouco o que significa assinar um documento, beleza? Outro programa bem famoso é o SMIME, que significa Secure Multipurpose Internet Mail Extensions, que é um padrão também de criptografia de chave pública e de assinatura que provém autenticação, integridade, não repúdio e privacidade. Beleza? A gente tem aqui uma imagem de como funciona a PGP. Beleza? Tá em cima aqui um pouquinho do texto, mas acho que dá para entender. Então o que vai acontecer é que durante a encriptação, Alice, no caso, vai gerar uma chave, vai encriptar a mensagem com essa chave e vai encriptar a chave que ela utilizou com a chave pública de Bob. Então é meio que um mix aí entre criptografia simétrica e assimétrica. Então ela vai mandar tanto a mensagem encriptada quanto a chave encriptada também. E para que Bob decrypte a mensagem, ele vai utilizar a sua chave privada assimétrica para achar a chave que Alice utilizou para encriptar os dados, vai decriptar os dados e achar a mensagem original, beleza? Outra aplicação da criptografia é a encriptação fim a fim, ou end-to-end, que é um sistema de comunicação em que apenas as partes se comunicando podem ler as mensagens. Então, apenas Alice e Bob podem ler as mensagens, beleza? Nesse sistema, os provedores de telecomunicação, os provedores de internet, de e-mail, eles não conseguem acessar os dados que estão sendo transmitidos, porque eles não têm acesso às chaves criptográficas necessárias. Em vários sistemas de troca de mensagem, incluindo e-mail, as mensagens elas passam por intermediários e são armazenadas por terceiros, por esses provedores. O recipiente da mensagem, então, entra em contato com esse provedor de e-mail, de internet, e resgata essa mensagem. O que muitas vezes ocorre é que mesmo que essa mensagem seja encriptada, ela só costuma ser encriptada durante seu tráfego, beleza? Enquanto ela está em trânsito para o seu destino final. Então são armazenadas já decriptadas, beleza? Isso não é encriptação fim a fim. Isso acontece para que esse terceiro, esse provedor de serviço, possa criar novas features em sua aplicação. Por exemplo, busca a partir de um trecho do e-mail, beleza? Ou então escanear os dados de uma mensagem à procura de alguma coisa legal. Porém, isso significa que todo mundo que tem acesso à mensagem armazenada pode lê-la, porque ela não vai estar encriptada. E isso é uma grande violação de privacidade.
Então a encriptação FIA-FIN tem como objetivo prevenir que esses dados sejam lidos ou secretamente modificados, a não ser pelas partes honestas, beleza? Então o que ocorre é que as mensagens são encriptadas pelo remetente e o third party, o terceiro, um provedor de internet, provedor de e-mail, ele não vai ter nenhum meio de decriptar essa mensagem. Então ele vai guardar a mensagem ainda encriptada, beleza? E o recipiente da mensagem vai então recolher esses dados e ele mesmo vai decriptar os dados. E por conta disso, as empresas que utilizam encriptação fim a fim não vão conseguir entregar textos e dados dos seus clientes para alguma autoridade que peça esses dados, beleza? Um grande exemplo de aplicação que utiliza encriptação fim a fim é o WhatsApp. Outra aplicação bastante importante para criptografia é o armazenamento seguro de dados. De boa? Muitas vezes esse armazenamento utiliza cifras de bloco, que é um pouco diferente das cifras de fluxo das string ciphers que a gente viu lá nas outras aulas, mas não é nada muito complicado não. Muitas vezes essas cifras de bloco utilizam em seu esquema funções hash, beleza? Alguns exemplos de esquemas criptográficos que são bastante utilizados para armazenamento de dados são o SHA-1, SHA-2 e SHA-3. O SHA-1 já não é utilizado, mas o SHA-2 e o SHA-3 sim. Outro exemplo também é o MD5. E essas funções hash, elas são utilizadas também para verificação de senha, beleza? Então, quando o usuário informa sua senha, calcula-se a hash correspondente ao input que você deu lá, e essa hash é comparada com uma hash já armazenada pela aplicação. Então, a aplicação ela não vai conhecer o plaintext dessa senha, apenas o ciphertext, beleza? E ela vai comparar então o ciphertext que você deu para ela com o ciphertext que você tem armazenado, beleza? Desse modo, se houver um vazamento de dados no banco de dados do servidor, a pessoa que roubou esses dados não vai saber a sua senha de fato, beleza? Não vai ter sua senha em plaintext. Infelizmente, muitas empresas não fazem isso, elas guardam as senhas dos seus usuários em plaintext. Isso é uma grande falha de segurança. E também tem a encriptação de disco, beleza? Que utiliza software ou hardware para encriptar todo o bit de dado que entra em um disco. Então, quando você instalou lá seu Ubuntu, você podia colocar lá a opção de encriptar o disco, beleza? Se eu não me engano, o Ubuntu utiliza SHA-256, mas ele também suporta outros algoritmos como Blowfish, MD5, etc. Outra aplicação bastante importante da criptografia é a autenticação, beleza? Que pode ser tanto a autenticação de mensagem como a autenticação de usuário. A autenticação de mensagem, ela é um pouco semelhante à criptografia que a gente viu até agora, no sentido que ela também usa uma chave. Então, a Alice aqui no caso vai pegar a mensagem, vai rodar dentro de um algoritmo que utiliza como input essa chave K. Algoritmo esse chamado de MAC, de Message Authentication Code, código de autenticação de mensagem, e esse algoritmo vai dar como output uma tag, um MACzinho, em que ela vai mandar junto com a mensagem criptografada. Bob, então, para verificar que essa mensagem não foi modificada, ele vai pegar a mensagem, vai utilizar a mesma chave K,
que ele compartilha com Alice, vai rodar o algoritmo MAC no computador dele e vai verificar se o MAC que a Alice mandou é igual ao MAC que ele calculou, beleza? Então, esse MAC ou HMAC, que utiliza uma função hash, é utilizada para fornecer integridade e autenticidade dos dados que estão sendo comunicados. Existem dois protocolos bastante comuns que são utilizados em redes de computadores, que são o SSH, que provavelmente vocês já utilizaram aí quando estão fazendo Bandit, e o SSH é um protocolo criptográfico utilizado para realizar uma comunicação segura em uma rede insegura, beleza? Então você tem uma rede insegura, que é a internet, e através dela você consegue realizar uma comunicação segura, beleza? E ela utiliza a criptografia de chave pública para autenticar o computador remoto que está usando uma máquina. Os protocolos são o SSL e o TLS. O TLS utiliza tanto criptografia simétrica quanto assimétrica. A parte de criptografia simétrica do TLS garante que a comunicação seja privada, ou seja, garante confidencialidade. Já a parte assimétrica garante autenticação, a comunicação, beleza? Então, a conexão que utiliza um TLS é confiável, porque cada mensagem transmitida vai utilizar um MAC. Um MACzinho aqui. De boa? Isso previne alteração e perda de dados durante uma comunicação. Outra aplicação da criptografia são as assinaturas digitais, que é, na verdade, o esquema criptográfico que a gente utiliza para verificar a autenticidade de mensagens ou então de documentos digitais. Então é como se o MAC e o HMAC que a gente viu anteriormente fosse um subgrupo das assinaturas digitais, digamos assim. As assinaturas digitais são também utilizadas para distribuição de software, beleza? Então, se uma empresa disponibiliza um software na internet, antes de você baixar, você pode verificar se o software que você está baixando é realmente o verdadeiro, o original. Essas assinaturas são também utilizadas em transações financeiras e também em outras situações em que é importante detectar falsificação ou então adulteração de algum documento. Um exemplo de assinatura digital é quando você vai lá no seu Jupyter Web e você pega lá o seu resumo escolar ou então comprovante de matrícula, tem como você gerar um documento com um comprovante digital, com uma assinatura digital. E desse modo, a pessoa para quem você envia esse documento depois pode ir lá no site da USP e verificar a veracidade desse documento. Então esse documento ele vai ser imprimido com uma string lá de caracteres, e se alguém quiser verificar a veracidade desse documento, ele vai lá no site da USP, escreve essa string e vê se o documento que você enviou é verdadeiro ou não, é autêntico ou não. As assinaturas digitais, elas também podem prover não repúdio, que significa que o assinante não pode, com sucesso, dizer que não assinou a mensagem ao mesmo tempo que diz que sua chave secreta permanece secreta. Beleza? Além disso, alguns esquemas oferecem um timestamp. Então, quando você assina um documento, por exemplo, você vai colocar lá quando você assinou aquele documento, para que mesmo se a sua chave privada com que você assinou o documento, se essa chave privada for exposta, a assinatura ainda é válida, beleza? Então, de forma geral, é desse modo aqui que funciona uma assinatura digital. Digamos que a Alice queira assinar um documento, então ela vai utilizar a sua chave privada, assinar o documento aqui Hello Bob,
vai dar um append aqui no documento, um códigozinho, e aí quando o Bob receber esse documento assinado, ele vai usar a chave pública de Alice para verificar se a mensagem é autêntica ou não, beleza? E você pode assinar qualquer coisa que seja representado por uma cadeia de bits, um e-mail, um contrato, software ou então mensagens, como a gente viu anteriormente. A gente tem também as criptomoedas. E o que é uma criptomoeda? Ela é basicamente um meio de troca, que pode ser centralizado ou descentralizado, beleza? A maioria delas são descentralizadas. E essas criptomoedas servem para validar transações financeiras e também elas controlam a criação de novas unidades dessa moeda, beleza? E ela também serve para verificação de uma transação de bens, de boa? Como exemplo de criptomoeda tem lá Bitcoin, né, que funciona utilizando uma tecnologia chamada blockchain, beleza? Então isso tudo vem da criptografia. Uma outra aplicação bastante interessante da criptografia é o que a gente chama de Threshold Crypto Systems, que são sistemas criptográficos de threshold. E como é que esse sistema funciona? Digamos que eu tenho uma mensagem e eu encripte ela com uma chave pública. Só que a chave privada eu não vou dar só para uma pessoa, eu vou dar para um grupo de pessoas. Então eu vou dar aqui para Alice, Bob, Carlos, Daniel e Eduardo. Então, eu posso fazer o meu sistema de maneira que eu precise sempre, para decriptar uma mensagem, de pelo menos 3 integrantes desse grupo. Pode ser Alice, Carlos e Eduardo, ou então Bob, Carlos e Daniel, beleza? Ou então todo mundo. E eu posso criar esse sistema de maneira que, se só com a chave de Alice, ela não pode decriptar essa mensagem. Uma outra aplicação da criptografia são as redes anônimas. Vocês provavelmente já ouviram falar aí no Tor, que significa The Onion Router, que é um software livre e de código aberto que permite uma comunicação anônima através da internet. Beleza? O Tor, ele direciona o tráfego na internet para uma rede livre, mundial e voluntária, que consiste de mais de 7.000 camadas, beleza? Essas camadas elas são utilizadas para esconder a localização do usuário e o conteúdo da comunicação que está passando ali na rede, beleza? Então, o usuário ele consegue se esconder de redes de monitoramento e de análise de tráfego de dados, beleza? E o Tor ele tem como principal objetivo a privacidade dos seus usuários, de boa? E o Tor ele utiliza uma coisa que é chamada de Onion Routing. E esse Onion Routing, esse roteamento do estilo cebola, ele utiliza várias camadas de encriptação, semelhantes às camadas de uma cebola mesmo. Então, os dados eles são transmitidos por uma série de nós na rede, de modo que cada nó descasca uma camada. Então, a mensagem ela é totalmente decriptada quando chega em seu destino final, de boa? E a pessoa que manda essa mensagem permanece anônimo, porque cada nó da rede só conhece a localização do nó anterior e do próximo. Então esse é um exemplo aqui de uma rede anônima, criada pelo Tor. Um subcampo da criptografia que é bem interessante também se chama Secure Multi-Party Computation, que é basicamente a computação segura por múltiplos pares, que tem como objetivo criar métodos para que essas partes possam, em conjunto, computar uma função com seus respectivos inputs e deixar tais inputs privados. Então, digamos que eu tenho aqui Alice, Bob, Carlão, Daniel e Edu. E eles querem computar uma função f aqui, que tem xa até xe. Então tem como todos os integrantes desse grupo aqui
desse sistema acharem o resultado dessa função, mas só que os inputs XA, XE, XB, eles ficam privados, ou seja, só Alice conhece XA, só Bob conhece XB, mas só que todo mundo fica sabendo do resultado final da função. Um exemplo disso seria uma votação, em que não tem uma unidade central. Então, cada cidadão vai lá e ao invés de dar seu voto para uma unidade central, e essa unidade central diz quem foi que ganhou a eleição, e as pessoas se comunicam entre si de modo que ninguém sabe em quem cada um votou, mas depois do término das trocas das mensagens, todo mundo sabe quem venceu a eleição, beleza? Então todos vão conseguir saber quem foi o ganhador da eleição, mas os votos continuam sendo secretos. E é isso aí, galera. Essas foram algumas aplicações de cripto. Tem várias outras que eu não pude relatar aqui, mas que são bem interessantes. Então, com isso a gente percebe que a criptografia é realmente uma ferramenta muito poderosa e que está presente no nosso dia a dia, mesmo a gente saber várias vezes. Espero que vocês tenham gostado aí das aulas que a gente preparou para vocês. Qualquer feedback é super bem-vindo. Se vocês tiverem dúvidas, só entrar em contato com a gente lá pelo Telegram ou deixar um comentário aqui embaixo que a gente vai tentar responder. E é isso aí, galera, beleza? Valeu, falou, um abraço.